Hoje nós vamos estudar sobre como pregar no livro dos Salmos. Os Salmos, sem a menor sombra de dúvida, são o livro dos Salmos é o livro predileto da maioria das pessoas no Antigo Testamento, ok? Então você vai encontrar pessoas com a sua Bíblia aberta no livro dos Salmos. Você já deve ter visto aquelas Bíblias dos Gideões que lhe entregam o Novo Testamento, mas do Antigo Testamento eles incluem o livro dos Salmos. É o livro que mais produz quadros, a maioria dos quadros bíblicos que você compra é do livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos é um dos livros, se não o livro predileto da maioria das pessoas do Antigo Testamento. Historicamente, também, o livro dos Salmos, ele reserva grandes tesouros para a igreja. Você tem as pregações de Calvino no livro dos Salmos, as pregações de Spurgeon, Charles Spurgeon, os tesouros, né, do conhecimento bíblico que é no livro dos Salmos. E sem a menor sombra de dúvidas, pessoal, o livro dos Salmos é, de fato, o grande livro de teologia da Bíblia. Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu fui ler o livro dos Salmos. Já depois de grande, eu decidi, depois de, sei lá, de jovem, né, adulto, eu decidi que eu ia ler o livro dos Salmos do começo até o final. Nunca tinha feito isso, cresci na igreja, aquele negócio de a Bíblia para cá, a Bíblia para lá, mas nunca tinha parado para ler o livro dos Salmos. E eu lembro como aquilo foi uma experiência marcante na minha vida, porque eu me dei conta que o livro dos Salmos era o grande livro de teologia da Bíblia. Era aquele livro que mais falava a respeito de Deus, mais falava a respeito do homem, mais falava a respeito da nossa relação com Deus, da nossa vida com Deus. Então é um livro, de fato, muito precioso. Se você é um pregador da palavra de Deus, se você é um pastor, é inevitável que você pregue no livro dos Salmos, tá certo? Então, vai sempre haver momentos em que será o livro dos Salmos que vai lhe dar o conteúdo que você precisa para ensinar a sua igreja. Sermões como, por exemplo, sermões em relação a funeral. O livro dos Salmos oferece os melhores textos para se pregar em funerais. Sermões a respeito de vida com Deus, de vida cristã, sermões de conforto, sermão de encorajamento, sermões missionários. Então, a grande maioria dos sermões que eu ouço, que são missionários, estão na Bíblia, ou desculpe, no livro dos Salmos. O livro dos Salmos contém aquele que talvez seja o texto mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 21. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ok? Então, aprender o livro dos Salmos, a pregar no livro dos Salmos é uma das suas grandes necessidades como pregador, tá certo? Tanto é que eu decidi que desse curso aqui de como pregar no Antigo Testamento, essa aula aqui de como pregar no livro dos Salmos, eu vou deixar ela permanentemente liberada aqui no nosso canal, tá bom? Para que você possa sempre voltar aqui, para que outras pessoas possam sempre estar aprendendo a pregar nesse livro tão precioso da palavra de Deus. E como eu gosto, e como nós temos feito, nós vamos começar entendendo aqui as chaves interpretativas para estudarmos o livro dos Salmos e depois algumas dicas homiléticas, algumas dicas de como então preparar o sermão a partir desse livro do Antigo Testamento, tá bom? Vamos começar aqui com as chaves interpretativas. Então, o que são os Salmos? Enquanto as profecias, pessoal, são livros em que Deus está falando com os homens, os salmos são homens falando com Deus.
Os salmos são oração e louvor ao mesmo tempo. Então, você vai encontrar pessoas dizendo que o salmo é o livro de orações da Bíblia, ao mesmo tempo que você vai encontrar pessoas dizendo que os salmos são o inário inspirado por Deus da Bíblia. O fato é que não tem como distinguir as duas coisas. O livro dos Salmos, ele ao mesmo tempo que é um livro de orações, predominantemente de orações, ele é também o livro predominantemente de louvor. No entanto, você também vai encontrar, como eu já expliquei para vocês, alguns salmos que são salmos de sabedoria, que são salmos que não são necessariamente oração ou louvor, mas que são para ensinar a vida correta, ensinar a forma de viver corretamente, como é o caso do Salmo 1. Então, os salmos eles devem ser vistos como atos de louvor que descrevem quem Deus é, ou que declaram o que ele fez ou o que ele espera de nós, tá certo? Eu vou até acrescentar aqui. Descrevem quem Deus é, ou declaram o que ele fez, ou o que ele espera de nós. Então, isso aqui é o que define o livro dos Salmos. Por que você precisa saber disso? Mais uma vez, para que você não chegue no livro dos Salmos sem entender sobre o que é esse livro, tá certo? Então, o livro dos Salmos não é uma caixinha de promessas, o livro dos Salmos não é um livro mágico que, se você deixar a sua aberta na sala da sua casa, no livro dos Salmos, isso vai abençoar a sua vida, a sua família. O livro dos Salmos, ele não é, sei lá, um manual de oração, um manual litúrgico, como algumas igrejas gostam de fazer. O livro dos Salmos é um registro de orações de louvor que descrevem quem Deus é, declaram o que ele fez ou o que ele espera de nós, tá bom? Em segundo lugar, os salmos são escritos em gênero poético. Então, nesse ponto, pessoal, é que nós temos que aprender aqui a respeito da poesia hebraica. É muito importante que você, como pregador e leitor da palavra de Deus, saiba interpretar, saiba como lidar com as poesias bíblicas, ok? Nesse sentido, eu recomendo para você o livro Entendes o que Lês, de Gordon Fee. Ele trabalha bastante, ensina bastante a respeito das poesias bíblicas. Mas o básico que você precisa entender a respeito da poesia hebraica, da poesia da Bíblia, que encontra-se tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são esses dois elementos aqui. São os dois elementos mais importantes da poesia hebraica. O primeiro deles é o paralelismo. Existem diversos tipos de paralelismos na poesia do Antigo Testamento. Você vai encontrar paralelismos de sequência, onde você tem duas frases que são paralelas, mas que uma faz sequência à outra. Você também vai encontrar paralelismo de oposição, onde você tem duas frases onde uma é o oposto da outra. Paralelismos de sinônimo, onde nós temos duas frases que falam a mesma coisa, só que com palavras diferentes, ok? Existe um tipo de paralelismo na escritura hebraica que é chamado de quiasmo, ok? Eu vou até acrescentar aqui o quiasmo. Então, o que seria um quiasmo? O quiasmo, pessoal, ele é um tipo de paralelismo
que você vai encontrar em diversos lugares da Bíblia inteira, tá certo? E ele é um paralelismo que ele é baseado no seguinte esquema. Você tem aqui uma declaração A, uma afirmação A, uma primeira afirmação. Depois disso, você tem uma declaração B, onde ele fala alguma coisa aqui, depois ele fala outra coisa aqui, certo? Depois você tem uma declaração relacionada a B, então que pode ser paralelo a B, uma declaração paralela a B, e, por fim, uma declaração paralela a A, certo? Aqui não ficou muito paralelo não, mas eu ajeito. Pronto. Então você tem isso daqui é o esquema básico de um quiasmo. O que você vai encontrar no Antigo Testamento é, às vezes, quiasmos com muitas declarações. Uma primeira declaração, uma segunda, uma terceira, uma quarta. E então, um paralelo a essa quarta, um paralelo à terceira, um paralelo à segunda e um paralelo à primeira. Isso daqui é talvez uma das coisas mais comuns de você encontrar nas poesias do Antigo Testamento, tá certo? Então, deixa eu só mostrar aqui a título de exemplo. Vamos pegar aqui alguns salmos. Vou começar aqui com o Salmo 1. Por exemplo, esse versículo aqui, ó. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se você for aqui numa nota, aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, note aqui o paralelo de oposto, paralelo de oposição. Ó, justo está fazendo oposição a ímpio. Ao contrário. O caminho aqui é paralelo ao caminho. É o fator em comum. E o Senhor conhece é paralelo a perecerá. Aí você pergunta, ok, isso aqui parece muito evidente, mas qual é o valor de você saber disso? E quando você vai ensinar e você percebe que tem um paralelo de oposição, você sabe que o oposto de perecer é o Senhor conhecer. Então, o que significa Deus conhecer o caminho dos justos? O que significa isso? Você fica sabendo pelo oposto. O que significa perecer? O que você entende por perecer? O que você entende não, o que significa perecer? O oposto disso é o Senhor conhece, tá certo? Um outro exemplo aqui, ó. Aqui você tem um exemplo clássico, né, de paralelismo de sequência. Ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ó, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui você tem uma sequência. Ó, anda, se detém, se assenta. Olha o paralelo, ó. Conselho, caminho, roda. Ímpio, pecador, escarnecedor, ok? Então você tem aqui esse tipo de paralelo. Note então que para você estudar bem o livro dos Salmos, entender, você pode pegar qualquer salmo e você vai encontrar esse tipo de paralelismo. Ó. Por exemplo, aqui, pegar aqui Salmo 42 que eu abri aleatoriamente, tá certo? Como suspira a coça pelas correntes de água, aqui, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Olha o paralelismo aqui, ó. Ó.
A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei me verei perante a face de Deus? Aqui você tem um paralelismo no formato de quiasmo. Como suspira a corça, como deseja a corça pelas correntes de água, assim, ó ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, note que aqui, vou até marcar aqui para ajudar, aqui você tem uma declaração e ela é paralela a essa daqui, a primeira declaração do verso seguinte. Então, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus, de Deus, do Deus vivo. Essas duas declarações são paralelas, elas são sinônimas, elas estão juntas. E como suspira a corça pela corrente de águas, quando irei e me verei perante a face de Deus? Então você tem aqui, ó, desejo, e aqui desejo. Aqui é a alma desejando. Não, o objeto do desejo, né? Assim. O objeto do desejo, que é Deus. E aqui, mais uma vez, o objeto do desejo. Então, você tem aqui um paralelismo. Então, isso daqui, sem a menor sombra de dúvidas, é um dos elementos, é o elemento mais importante para você lidar com as escrituras, com as poesias do Antigo Testamento, a sua compreensão dos paralelismos. Em segundo lugar, tão importante quanto é você entender as figuras de linguagem. As poesias hebraicas são muito cheias de figuras de linguagem. É muito importante que você entenda o sentido das figuras de linguagem do Antigo Testamento. Como é que você faz isso? Estudando o contexto histórico das passagens. Então, note aqui nos exemplos que eu, que eu mostrei para vocês. Ele fala da corça suspirando por corrente de águas. Então, vale a pena você então estudar como eram essas correntes de águas naquela época. Você vai fazer isso através de um comentário, através de algum comentário histórico-cultural, para você entender o que significa a corça suspirando por corrente de águas, tá certo? Isso é uma figura de linguagem. Aqui no Salmo 1, também você vai encontrar muita figura de linguagem. Ele diz, olha, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios são como palha que o vento dispersa. Isso tudo são figuras de linguagem, tá certo? Então, esses são os dois elementos que você precisa ser sensível a perceber quando você for estudar o livro dos Salmos ou qualquer livro, qualquer texto poético da Bíblia. A presença de paralelismos e a presença de figuras de linguagem. Entender o tipo de paralelismo que está sendo feito e o sentido da figura de linguagem que está sendo utilizado, tá certo? Em terceiro lugar, os salmos, pessoal, eles podem ser individuais ou corporativos. Existem esses dois tipos de salmos aqui. São aqueles salmos que são escritos na perspectiva de um indivíduo, uma pessoa falando a respeito, falando com Deus ou a respeito de Deus, mas existem salmos que são congregacionais, que são corporativos, como, por exemplo, o Salmo 100, certo? Quando ele diz, ó, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, isso daqui é um salmo comunitário, um salmo corporativo. Mas
Se você for para outros salmos, como Salmo 55, aqui, ó. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Então, note que agora aqui você tem um salmo individual, um salmo que ele é escrito e entoado numa perspectiva individual. E isso faz diferença, tá certo? Vocês vão ver mais para frente que isso faz diferença de você perceber na hora que você vai pregar nesses salmos. Perceba então, quando você for lidar com o salmo, você precisa ter sensibilidade para notar se esse salmo é um salmo numa perspectiva individual ou se este é um salmo corporativo. E aqui vai, pessoal, aquilo que toda aula eu faço de dizer, olha, isso aqui você tem que prestar atenção, isso daqui você não pode deixar passar, que é você entender as diferentes formas de salmos, tá certo? Então preste bem atenção aqui, porque eu diria que isso daqui é o mais importante para você entender como pregador, certo? A respeito dos salmos. Primeiro, você precisa saber identificar os chamados salmos de louvor. O que são salmos de louvor? São salmos que são escritos para elogiar a Deus, ou então para chamar outros a elogiar a Deus. São salmos de elogio, salmos de exaltação, salmos que ou exaltam ou que convidam outros para exaltar a Deus. É o caso, por exemplo, do Salmo 100, que é um salmo comunitário de louvor, certo? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então, aqui está sendo chamado as pessoas para fazer parte da comunidade de louvor a Deus. E o Salmo 9, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Então, aqui você vai ter os salmos que são marcados por expressões como rendei graças ao Senhor, louvai ao Senhor, celebrai ao Senhor. Essas são expressões que normalmente marcam os chamados salmos de louvor, ok? Em segundo lugar, existem os salmos de lamento, que são aqueles salmos que marcam alguma espécie de pedido de socorro a Deus. São aqueles salmos onde o salmista está abatido, ele está triste, ele está sofrendo e por isso ele clama por alguma espécie de socorro ao Senhor. É o exemplo do Salmo 3. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos aos meus inimigos. Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Inclusive, frase essa que é marca de uma música bem famosa, né? The Rivers of Babylon. Então, às margens do rio da Babilônia, assentávamos e chorávamos. Aqui você tem exemplos de um salmo de lamento, são pedidos de socorro ao Senhor. Existem também os salmos de gratidão, que são salmos que expressam alegria por alguma vitória obtida da parte do Senhor. Por exemplo, Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o que Ele resgatou da mão do inimigo. Então aqui você tem um salmo de gratidão por causa do resgate de Deus da mão do inimigo. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque Ele inclinou para mim os meus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, aqui mais uma vez, está expresso aqui a gratidão
a Deus, tá certo? Existem outros tipos de salmos, como eu já destaquei aqui para vocês, existem outros salmos que não se encaixam nem em salmo de louvor, nem gratidão e nem salmo de lamento. São alguns salmos menos comuns, mas que você vai encontrar. O primeiro deles são os chamados salmos reais, salmos messiânicos, que são salmos escritos para falar a respeito ou do rei de Israel ou do rei prometido de Israel. É o caso, por exemplo, do Salmo 2, é o caso do Salmo 110. Lembra do Salmo 2 aqui, ó? Salmo capítulo 2. Quando ele diz aqui, os reis da terra, eu porém constituí o meu rei sobre o monte Sião. Então, aqui você tem um salmo real. E como ele é um salmo real, é um salmo de rei, ele é um salmo que se refere ao Messias. Existe também o Salmo 110, é um outro exemplo. E diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. E estes salmos são muito importantes, pessoal, porque estes são os salmos mais citados no Novo Testamento. Salmo 2 e o Salmo 110, eles são os dois salmos mais citados e mais aludidos no Novo Testamento, porque eles são salmos proféticos, eles são salmos reais que falam a respeito do Messias, tá certo? Além do Salmo 2 do 110, existem alguns outros salmos dessa natureza. Além disso, existem também os chamados salmos de sabedoria. Eu já chamei a sua atenção para estes salmos, que são salmos que não são de gratidão, não são de lamento, não são salmos de louvor, são salmos instrucionais. São salmos que são escritos para fazer uma instrução, tá certo? E você tem vários salmos assim também, como, por exemplo, o Salmo 119, certo? Salmo 119, são esses salmos que falam bem-aventurados, falam da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. O Salmo 19, ele é um misto ali, né, de salmo de louvor com salmo instrucional, porque ele fala a lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor, as palavras do meu lábio sejam agradáveis. Então, aqui tem um certo... É um salmo de louvor com um salmo instrucional também. Então sempre fique atento a isso, certo? Isso daqui, eu diria que é a questão da poesia. É o que você mais precisa ficar sensível para entender o texto dos salmos, mas entender o tipo de salmo é o elemento mais importante para você definir o seu sermão, para você definir como vai ser a sua pregação, ok? E só para fixar na sua mente, você precisa prestar atenção se o salmo que você está ali querendo pregar nele, se ele é um salmo de louvor, é um salmo de lamento, é um salmo de gratidão, ou se ele não é nenhum desses três. Ele é um salmo messiânico real, ou ele é um salmo de sabedoria, tá certo? Então, para a gente praticar isso, vamos aqui olhar salmos aleatórios. Se vocês quiserem dar sugestões aí, vocês podem ir dando sugestões nos comentários e eu vou abrindo aqui aleatoriamente, nós vamos avaliando juntos aqui. Eu vou começar aqui com o Salmo 40, certo? Então, note que o título da Bíblia em português já dá uma ajuda, já dá uma dica de que tipo de salmo é esse aqui, tá certo? O título é Meu Auxílio e Meu Libertador. Ele diz, olha, esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
e me pôs nos lábios um cântico novo. E ele continua: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Então, claramente aqui você tem um salmo de quê? É um salmo de gratidão. Você vai encontrar louvor a Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus fez, certo? Então ele aqui não apenas afirma o que Deus é, o que Deus fez, ele afirma o que é que ele vai fazer por conta disso, a gratidão que ele tem a Deus expressa aqui em proclamar a justiça do Senhor, tá certo? Ele tem pedidos aqui, ó, não retenhas de mim as tuas misericórdias. Então, nesse tipo de salmo, você vai encontrar diversos elementos de alguém que está grato ao Senhor. Alguém que está grato ao Senhor, ele faz louvores a Deus, ele se dispõe a proclamar, a servir a Deus, ele faz pedidos a Deus, porque se ele é grato a Deus, ele continua pedindo, porque ele quer mais da misericórdia, da graça do Senhor, certo? Então vamos aqui, Salmo 15, da irmã Maria das Graças, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não lança injúria. O que a seus olhos, tal que não empresta. Então aqui, irmã, vamos lá. Esse aqui não é um salmo de louvor, você percebe. Ele não é um salmo que está... que o foco dele é falar de Deus. Então, esse aqui não é um salmo de louvor, não é um salmo de gratidão, não é um salmo de lamento, claramente não é um salmo de lamento. Também não é um salmo messiânico real, porque não fala do rei. É um salmo de sabedoria. Por que você percebe que é um salmo de sabedoria? Porque ele está falando a respeito do viver correto. Qual é a melhor forma de viver? Certo? Então, é o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então, aqui você tem um salmo de sabedoria. Outro exemplo, Salmo 22. Vamos lá. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui você já tem um salmo profético, né? Não é um salmo messiânico, mas é um salmo que contém um elemento profético que Jesus, inclusive, menciona na sua cruz. Por que me desamparastes? Por que acham longe de mim a salvação? Clamo de dia e não me respondes. Contudo, tu és santo. Nossos pais confiaram em ti, mas eu sou verme e não sou homem. Então aqui não se distancie, secou-se o meu vigor. Claramente isso daqui é um salmo de lamento, tá certo? É um salmo de lamento. Normalmente, os salmos de lamento, eles vão envolver os elementos que fazem parte do lamento diante do Senhor. Você tem o elemento da reclamação, certo? Do profeta ou do salmista aqui se questionando, lutando consigo mesmo, por que Deus não tem ajudado. Mas você também tem o lamento, o elemento do louvor, porque ele reconhece que Deus o ajuda ainda assim. Mas você vai encontrar nesse salmo diversos elementos de lamento, de lamentação. Inclusive, existe um livro na Bíblia inteiro escrito na perspectiva do lamento, que é o livro de Lamentações, certo? Outro exemplo, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, lava-me na minha iniquidade, pois eu conheço as minhas transgressões, pequei contra ti, restitui-me a alegria da salvação. Aqui é mais um exemplo de salmo de lamento, tá certo? Ele está aqui lamentando e pedindo algum tipo de socorro ao Senhor. No caso, ele está aqui clamando socorro por causa do seu pecado. Vamos lá, outro exemplo. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte.
Deus meu em quem confio, pois ele te livrará, cobrir-te-á com as asas, o Senhor é meu refúgio. Isso daqui é um salmo de louvor, certo? Isso aqui é um salmo de louvor. Por quê? Porque o salmo inteiro é um salmo dedicado a expressar Deus, a falar a respeito de Deus em relação ao homem. Então, Deus é o nosso refúgio, ele é aquele que nos livra, ele é aquele que cobre e nos protege, ele é aquele que protege o seu povo. Uh, Inclusive aqui, né? Uh, É um salmo que também contém, que é mencionado por Jesus lá na sua tentação. Enfim, aqui é um salmo de louvor, certo? Porque ao ler esse salmo, você percebe a ênfase no elogio à pessoa de Deus. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, é um salmo de gratidão. Claramente é um salmo de gratidão. Ele está grato a Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus significa para ele. Vamos lá, vou mencionando aqui todos os exemplos. Salmo 73, ó. Com efeito, Deus é bom para Israel. Aqui a gente já tem um indício de que é um salmo de gratidão, ó. Vê daí a soberba, os olhos mostejam, contra os céus desandam, por isso seu povo volta e diz, como sabe Deus? Esses que são estes ímpios, com efeito conservei puro coração. Refleti, achei, até entrei no santuário de Deus, tu certamente os pões em lugares escorregadios. Coração, eu estava todavia estou sempre contigo. Tu me guias, quem mais tenho eu no céu? É isso mesmo, é um salmo de gratidão, tá certo? Ele tem uma seção que parece lamento, né? Mas toda essa seção, ela conclui para falar a respeito do que Deus fez. Então é um salmo de gratidão, Salmo 73. O famoso Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento, esquadrinhas. Isso aqui claramente é um salmo de louvor. É talvez o salmo de louvor mais bonito das Sagradas Escrituras, é o Salmo 139, tá certo? Vamos lá, por que eu sei que isso é um salmo de louvor? Porque quando você está lendo o salmo, você percebe que a tônica, a ênfase que o salmista está querendo dar é em Deus, é em elogiar a Deus. Embora ele fale de si tudo, mas ele quer, porque quer elogiar a Deus. Ele não está aqui focando alguma coisa que Deus fez por ele. Ele está querendo focar as qualidades de Deus. Por isso é um salmo de louvor. Então vou mais esses três, 28, 126, 42, e a gente continua. Salmo 28. A ti, ó Senhor, rocha minha, a ti clamo, ó Senhor, não seja surdo para que não suceda, ouve as minhas vozes súpliques, não me arrastes. Aqui é um salmo de lamentação, ele está pedindo socorro, ele está clamando algum tipo de socorro da parte do Senhor, é um salmo de lamentação. Salmo 126, penúltimo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui é um salmo de gratidão. Claramente um salmo de gratidão. E, por fim, o Salmo 42. Como suspira as costas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Lembro-me de como passava porque estás abatido, ó minha alma, sinto abatida dentro de mim. É um salmo de lamentação. Ele está pedindo socorro ao Senhor, ele está demonstrando sua necessidade do Senhor, ele está abatido, ele está precisando de Deus, tá certo? E para encerrar o salmo, já encerrei, salmo 42, irmão baiano, eu vou lhe dar essa colher de chá, viu? Mas é o último, 77.
Elevo a Deus, no dia da minha angústia procuro o Senhor, lembro-me de Deus e passo a gemer. Aqui é um salmo de lamentação, mais um exemplo de salmo de lamentação, ok? Então, com todos esses exemplos, eu espero ter deixado isso bem firme, bem fixo na sua mente. Como é que você vai identificando cada um desses salmos, tá bom?